Pai do Senhor, irmãos, esse vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, amém? Eu terminei aqui no capítulo 2 de João, o versículo 23, né? Que está escrito: qualquer que nega o filho também não tem o pai. Tem muitas religiões que só falam o nome de Deus, né? E não o nome do filho. Não o nome do Filho de Deus e o Filho do homem, que é Jesus Cristo, que se fez homem. Quando se fala a expressão Filho do homem, se referindo a Jesus, está falando Jesus, Filho de Maria. Amém? E quando fala Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Assim como nós somos também Filho de Deus em Cristo Jesus, quando confessamos e cremos na sua morte e ressurreição, por este propósito, para salvar a humanidade. Então, ninguém pode proferir o nome de Deus, e ainda que isso aconteça, e vem acontecendo há milhares de anos, em todas as gerações, religiões, ensinamento que reconhece Deus, a divindade de Deus, mas não reconhece a divindade de Cristo, e por cima ainda não reconhece o sacrifício do Filho de Deus. Essas adorações são falsas doutrinas, essas pessoas ensinam essas falsas doutrinas e vive essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos que certamente levarão à condenação eterna se não se arrepender dos seus pecados e não olhar para o único que pode levar o ser humano à eternidade, que é Cristo. Então, quem não tem o Filho também não tem o Pai. E o texto segue dizendo o seguinte: e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Quando nós confessamos o Filho, nós temos o Pai. Ninguém pode ter o Pai sem primeiro ter o Filho. Amém? Para ter o Pai, tem que ser através do Filho. Para chegar até o Pai, a Deus, tem que ser através do Filho de Deus. É impossível chegar através de qualquer outra coisa, ou somente por Deus. Não, eu adoro a Deus, eu reconheço Deus, mas Cristo é só um profeta. É completamente distorcido, e isso são doutrina de Satanás. Amém? Quero ler aqui novamente aqui o capítulo 5 de 1ª carta de João, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem é que nos deu a vida eterna? Deus. João está ampliando aqui o que ele já escreveu no Evangelho de João, né? Capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único gerado. Unigênito quer dizer único. Gerado, porque ele é gerado, ele é o verbo, é a palavra de Deus, ele não é a criatura que Deus criou como criou os anjos, não, ele é gerado, ele é a palavra, e a palavra ela vem de dentro, é o verbo, amém? Quando você fala, a sua palavra, a palavra que sai dos seus lábios, ela vem de dentro de você. Então por isso que ele é logos, verbo, que sai de dentro. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E o verbo se movendo, começou a se mover, a criar, amém? Então, observe. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E quem que nos deu a vida eterna? Deus. E quem é a vida eterna? E esta vida está em seu Filho. O verso 12, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se Deus deu a vida eterna, e essa vida eterna está no seu Filho, então é lógico que quem tem um filho vai ter a vida, e quem não tem, não vai ter a vida. E isso João escreveu também de uma forma diferente, no capítulo 3, versículo 36 do Evangelho de João. Eu quero ler com vocês. Capítulo 3, versículo 36 está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus cairá sobre aqueles que não reconhecem o Filho de Deus como Salvador, que Deus deu para a humanidade como aliança para o homem pecador. Então é isso que ele está dizendo aqui. Quem tem o Filho, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E o crer, irmão, é obedecer. O crer é ser transformado pela fé. A fé, ela precisa produzir uma transformação na vida do ser humano. Amém? Então, eu creio que ficou bem entendido essas partes aqui. Eu quero ler aqui, voltar para o capítulo 4 de 1 João, que está escrito assim, que a gente já leu anteriormente, mas vou ler de novo e explicar melhor. Está escrito assim: amado, não criai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já está no mundo.
o espírito do anticristo, ele opera desde o princípio, desde a criação, desde a queda, no capítulo 3 de Gênesis. Né? Como você vê aqui, não está se referindo ao espírito do anticristo que há de se levantar o reino, mas existe um trabalhar de espíritos, né, no mundo espiritual, através de homens, através de política, através de tudo através do homem na terra desde o princípio, para um propósito final que é no grande dia, né, que é o reinado do anticristo, né, que há de dominar todo esse mundo, e haverá uma grande batalha e por fim a vinda de Cristo, e tudo, né, vai ser regenerado. Então o espírito do anticristo, como ele está dizendo, já está no mundo, ele já vem operando ao longo das gerações. Quantos anticristos têm se levantado, quantos falsos profetas têm se levantado, quantos tem neste momento, quantos hão de se levantar ainda. Amém? Então o espírito do anticristo, ele atua através dos falsos profetas. O versículo 1 está dizendo isso aqui, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O espírito do anticristo, né, o espírito da verdade, o espírito do erro. Então João, ele está falando disso daqui. Então há uma forma de você conhecer as pessoas que é de Cristo, porque eles confessam a Cristo, ele reconhece que Cristo vem em carne, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém? E como se conhece? É quando nós confessamos. Se eu reconheço que Cristo, né, é o próprio Deus, eu confesso, quando eu confesso, eu reconheço o sacrifício dele, e que Deus se fez carne e habitou entre nós, eu estou falando isso pelo Espírito de Deus, porque o ser humano em si, por conta do pecado, ele não tem a fé pura. A fé é natural, existe a fé natural e a fé que é um dom de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 9. Pelo mesmo Espírito a fé. Então a fé é um dom espiritual que vem do Espírito de Deus, é um dom de Deus, a fé. Existe a fé natural que você crê em muitas coisas, mas a fé, ela é um dom de Deus, vem de Deus, essa fé que produz vida, que produz mudança, né, que faz e nos leva a crer num Deus que a gente não pode ver, mas que a gente sente, se aproxima dele e vive o sobrenatural através da fé que ele nos concede. Amém? Então, para nós entender esse capítulo 4 da primeira carta de João, nós precisamos ir aqui no 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, perdão. Nós vamos ler o capítulo 12, que fala acerca dos dons espirituais. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 2. Vós bem sabeis que era gentil, levado aos ídolos mudo, conforme era guiado. Verso 3. É o ponto que eu quero chegar. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ou seja, quando nós reconhecemos o Filho de Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não estamos falando isso de nós mesmos. Há um ser, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que nos convence e coloca dentro de nós essa fé, essa crença de que ali é o Filho de Deus, que é o enviado dele. Amém? Então, isso que Paulo está dizendo aqui aos novos convertidos da igreja. Ele disse, vocês eram gentios, levados a ídolos, ou seja, adoradores de imagem, adoravam tantas coisas por não conhecer a verdade. Se converteram, então por isso ele fala dessa maneira, a partir do versículo 1. Vós eram levados a ídolos, conforme era guiado. Então eu quero fazer vocês compreender algo. Isso que ele está falando. Diz, olha, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou seja, que tem o Espírito de Deus, jamais vai dizer que Jesus é anátema. Jamais vai rejeitar a Jesus. Se ele rejeitar Jesus e dizer que Jesus é anátema, amaldiçoado, que ele é só um profeta, que é só isso, ele não está falando isso pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do anticristo. É isso que João está falando no capítulo 4 da primeira carta de João. É assim que nós conhecemos quem é os falsos profetas, os falsos espíritos. São os falsos profetas, né? Quem fala pelo Espírito de Deus, ele vai reconhecer Cristo, que verdadeiramente se fez carne, habitou entre nós, que ele é o nosso Salvador, que ele é o único, que ele é divino, que ele é Deus. Quem fala pelo Espírito de Deus, quem foi convencido pelo Espírito Santo, vai falar isso. Então no versículo 3, Paulo está nos dando esse ponto muito importante. Quem fala pelo Espírito de Deus não diz Jesus é anátema. Né? E ninguém pode dizer que ele é o Senhor, ou seja, aceitar na sua vida, permitir que Jesus entre na sua vida, senão pelo Espírito de Deus. Então, é o Espírito de Deus que opera tudo em todos. Amém?
É o Espírito de Deus que opera tudo em todos, como está descrito no próprio capítulo 12 aqui, que fala sobre os dons espirituais. Mas tudo é o mesmo Espírito, é o que dá o dom da cura, da profecia, discernimento de espírito, interpretação de língua. Tudo é o mesmo Espírito. Amém? Vamos voltar lá. No capítulo 4 da primeira carta de João. Amém? Então, cuidado, irmãos. Existe essas religiões aí que não aceita Cristo como Salvador da sua vida, e tem homens pecadores, tem mágica, tem tantas coisas procurando chegar a Deus, e isso não é possível. Não é possível. Só podemos chegar até Deus através do sacrifício do Filho de Deus. Amém? Eu quero ler aqui Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, o versículo 25 está escrito assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Está falando aqui do sumo sacerdote Jesus. Portanto, pode perfeitamente salvar todos aqueles que se chegam a Deus por ele, pois ele é a mediação. Ele se colocou entre Deus e o homem. Jesus Cristo, perfeito, imaculado, para nos levar à regeneração através da sua obra, que começou ali na cruz e continua ainda, e só vai ter fim esse trabalho do Senhor quando regenerar todas as coisas. A cruz foi um ponto. Ele morreu e ressuscitou. Todos que entregam a vida para Cristo ressuscita, ou seja, espiritualmente passa a viver para Ele nessa terra, em fidelidade, em obediência à sua palavra, e quando morrer em Cristo Jesus, ressuscitará nele. Então, está aí esses pontos, diferente dos verdadeiros servos de Deus, daqueles que pregam, do outro grupo que prega a verdade e não vive a verdade, e daqueles que rejeita Cristo, rejeita o sacrifício de Cristo, rejeita a divindade de Cristo, quando não reconhece que Deus se fez carne e habitou entre nós, os seres humanos. Então, essas religiões você tem que ter cuidado. Cuidado, leia a palavra, busque a palavra, porque é através da palavra que você vai conhecer a verdade. Amém? Eu vou fazer mais um pequeno vídeo para encerrar esse tema.